Olá, tudo bem? Você sabe o que é consultoria organizacional? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um Confrariando. Consultoria organizacional. Um termo bonito, né? Um chavão legal. Muitas empresas, muitas pessoas acham legal, acham bonito, buscam conhecer e muitas querem, inclusive, ser consultor, né? Como se isso fosse simplesmente uma coisa que se aprende só dentro da academia. Eu queria quebrar alguns paradigmas, né? Então, para isso, é importante a gente começar a desmistificar algumas coisas. A palavra consultoria existe já há algum bom tempo. Ultimamente tem sido usado não simplesmente para ou somente para consultores de organizações, mas também vem sido usado por outras pessoas que começam a entender que esse termo ele tem uma significância muito maior do que simplesmente um vendedor, por exemplo. Sem gerar nenhum preconceito, pelo contrário, né? Com todo respeito ao pessoal comercial que faz um trabalho excelente, mas muitas vezes o pessoal está substituindo simplesmente porque o vendedor é aquele cara que muitas vezes tem uma certa resistência, as pessoas entendem o vendedor aquele cara meio embrulhão que às vezes quer empurrar um produto e quer fazer você simplesmente comprar, né? Ou seja, tem aquele negócio comercial. Quando a gente começa a falar em consultor, tem uma sensação a mais de o cara ter um conhecimento maior e o cara, né, a pessoa o profissional, é aquele que vai te assessorar, que vai te dar o melhor caminho, ele vai te dar muito mais do que vender um produto, ele vai te vender uma solução, né? Porque ele é detentor do conhecimento naquela área, daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está comercializando, e então ele pode te dar melhores caminhos, dicas de como usar, dicas de como comprar, daquilo que seria o melhor recurso. Então acontece isso, tem os consultores de boa formas agora, né? Assim como o termo coach também tem sendo usado também, né? Que na verdade tem uma similaridade aí os dois, mas então o consultor de boa forma, então em vez de vender remédios ou vender produtos que emagreçam, não, eu vou te dar uma consultoria, eu vou te dar um acompanhamento, vou te dar informações, vou te dar dicas ricas para que você possa gerar uma melhor condição de vida, para você emagrecer ou para você buscar aquele resultado que você tanto deseja, e por isso você está procurando consultor. Mesma coisa, né? O consultor de belezas que vende cosméticos e coisa do tipo, consultor de tecnologia ou de telefonia, aquele que vende telefone. Então, o conceito começa a agregar outras coisas, né? Então, a gente começa a pensar que a palavra consultoria é muito forte, porque ele tem algo mais do que simplesmente vender uma solução pronta. Pelo contrário, ele muitas vezes ele tem que ser, ou na maioria das vezes deve ser empático, ele tem que ter empatia para se colocar no lugar da pessoa que está contratando e aí gerar uma solução ou ajudar para que aquela pessoa consiga chegar no melhor resultado ou chegar numa solução. Ou seja, muitas vezes o consultor ele mesmo não executa, mas pelo contrário, ele auxilia para quem está contratando, né, a empresa ou a pessoa física, para que chegue naquele resultado. Então o consultor ele cara que orienta, né? Tem um termo bem antigo que fala que o consultor é aquele cara que pega o seu relógio para dizer a hora para você, né? De certa forma ele vai realmente usar seus recursos para lhe dar dica, mas não é só isso, né? Se fosse tão simples assim eu mesmo olharia meu relógio, né? Acho que a grande sacada, a grande diferença então é entender isso. O termo consultor, essa é a primeira coisa. Legal, agora vamos partir para a consultoria organizacional. O que é isso? Então são consultores especializados em soluções estratégicas ou técnicas, são pessoas que têm um conhecimento, uma experiência, uma vivência em algumas áreas ou em alguns conceitos ou ferramentas que vêm e assessora a empresa, então com organizações, para que elas possam chegar no resultado desejado. Ou seja, eu posso ser um consultor de uma ferramenta específica, eu posso lá ajudar a empresa a implementar um sistema de gestão da qualidade baseado nas normas. Eu posso ser um consultor que ajuda a implementar Scrum, metodologias ágeis. Eu posso ser um consultor de gestão. Assim como o Leonardo, dentro da confraria corporativa, trabalha com essa parte de gestão, principalmente com consultorias em operações e logística. O consultor, ele vende uma proposta de auxiliar uma empresa. Então, na verdade, a empresa muitas vezes tem a dificuldade em alguma situação,
ou na sua gestão, ou numa atividade específica. E aí o consultor é contratado para justamente auxiliar. Até porque ele tem vivência em outras áreas, vivência em outras empresas, já tem um histórico com problemas similares ou com soluções que possam ser aplicadas ali, então ele tem todo um conhecimento, então ele traz uma bagagem. O consultor ele traz a sua expertise, né, justamente para poder assessorar e buscar os resultados junto com a organização. Lógico, para fazer isso tem etapas, não tem uma regra, não tem uma receitinha de bolo, mas ele tem algumas etapas, né? Geralmente o que o consultor deve fazer, a primeira coisa é fazer análise, né? Fazer um diagnóstico. Assim como o médico, né, que não deveria ou não deve receitar o remédio sem antes avaliar e diagnosticar o paciente, é a mesma coisa o consultor organizacional. Primeiro ele tem que visitar a empresa, né, ou tem que coletar dados da empresa. Hoje, na situação, até pensando virtualmente, mas eu tenho que ter dados, ou seja, tenho que coletar informações para gerar um diagnóstico. Assim como o médico, como eu disse, a referência que eu dei, eu preciso entender quais são os sintomas, o que você está sentindo, quais são suas dores, né? Então, o consultor, ele faz esse diagnóstico. Com base nesse diagnóstico e na sua experiência, aí sim ele propõe melhorias, propõe ações a serem realizadas em conjunto. Quando nós falamos isso, imagine, né? Vamos de novo analogia ao médico. Você não vai no médico que não tem uma formação específica e que o cara não tem lá uma validação do conselho de medicina, né? Por quê? Você não vai num charlatão, vamos dizer assim, né? Da mesma forma, muitas vezes a gente fica meio receoso se o médico é novo. Será que ele tem experiência? Será que ele tem vivência? Né? Então a gente também fica meio assim com receio. Né? A consultoria é a mesma coisa. A consultoria, se você vai contratar uma consultoria, você tem que, obviamente, não tem um conselho específico, apesar de ter alguns institutos, entre eles o IBCO, Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais no Brasil, mas não é uma obrigatoriedade. Pela regra, aí, vamos dizer assim, qualquer pessoa, qualquer profissional que tenha competência pode prestar consultoria. Apesar que consultoria organizacional deveria ser praticado por administradores. Tem, primeira coisa, verificar qual que é a história dessa consultoria ou desse consultor. E aí, buscar entender, né, se realmente ele tem experiência, se ele passou por empresas, o que ele fez, qual é o portfólio dele. Então, tudo isso é importante entender. Então, o consultor é aquela pessoa que traz essa vivência, essa experiência, que traz toda essa expertise. Que pode ser, a gente está falando geralmente de consultor externo, né? Mas internamente também. Eu posso ter pessoas dentro da organização que têm algumas vivências, ou passou em outras áreas, ou que passou em outras unidades, que pode ser um consultor e trazer conhecimentos para o meu departamento, para a minha unidade específica e poder replicar aquilo que já acontece em outras unidades. Quero ser um consultor. Você vê muitos cursos, muitas chamadas na internet, fala seja consultor, né? Profissão promissora, ganhe dinheiro sem sair de casa. Você pode ser um consultor? Sim, com certeza, qualquer pessoa pode ser um consultor, desde que ela tenha expertise, tenha vivência e tenha experiência em alguma coisa. Então, não é fazendo um curso de consultor que você se torna um consultor, porque o curso é muito genérico. O curso vai te dar algumas técnicas. Posso dizer porque eu já fiz alguns cursos de consultor, já sendo consultor, e os cursos são genéricos. Eles oferecem o quê? Ele oferece quais são as etapas de consultoria, pode ensinar algumas ferramentas, algumas técnicas de gestão, como o próprio ciclo de PDCA, algumas outras coisas mais. Mas, se você não tem horas de voo, aquela mesma historinha, agora fazendo analogia com o piloto de avião. O piloto de avião só consegue a carteira dele de habilitação, vamos dizer assim, só consegue a partir de um tanto de horas que ele voou. Aí sim ele pode voar sozinho. Mesma coisa o paraquedista, né? Depois de vários saltos acompanhado, aí sim ele pode saltar sozinho. Então o consultor, ele precisa ter isso também. Então, aqui é só uma dica do Leonardo como consultor, e aí há algum tempo já na área. Não se iluda achando que você fazendo um curso pela internet ou presencial, você vai sair habilitado para essa consultoria. Agora sim, eu tenho uma certa experiência, já vivi algum tempo, já trabalhei, eu conheço uma técnica diferente, morei fora, trouxe uma ideia inovadora, e aí eu quero me aperfeiçoar, quero atuar como consultor, legal, os cursos auxiliam? Auxiliam. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso, não ter essa ilusão de que fiz um curso, agora eu sou consultor a partir de agora.
né? Assim vale para outras profissões que muitas vezes estão na moda, como coach, como outras, que aí tanto se falam, que também, se você não tem vivência, você não vai agregar para o seu cliente. Por quê? Você não tem bagagem para poder orientar aquela empresa que está te contratando. Aquela velha história, né? Como que eu posso ser uma doula, né? Uma cuidadora de neném, se eu não sou mãe, se eu nunca tive um neném, como que eu posso indicar o que fazer, né? Se eu não tive a vivência, se eu não tive a experiência, você confiaria num profissional desse? Então, você que também pretende ser consultor, tem que se pôr nesse lugar e pensar, putz, vale a pena? O risco que eu estou colocando numa empresa não é brincadeira, é sério o negócio. Imagine uma indicação sua pode levar à falência de uma organização. Então é sério o negócio e por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eles acabam gerando preconceito, né? Falar, consultor, é mais um que vai vir para enrolar, é mais um que vai vir para ficar aqui explorando, tirando meu dinheiro e para não fazer nada, né? Então esse é um grande problema também. Então esse negócio de modismo gera dois lados, né? Um lado, umas empresas que acabam se profissionalizando e buscando profissionais mais sérios, mas muitos acabam generalizando e acabam literalmente gerando uma situação ruim para os consultores, para quem trabalha com consultoria. Então aqui, na verdade, é um apanhado de informações para falar sobre consultoria. Lembrando que consultoria é um projeto que ele tem início, meio e fim. Uma consultoria não é eterna, ele não é funcionário da empresa, ele vem ali para ajudar, para auxiliar, para tirar as dúvidas, para aconselhar, mas dentro de um período. Os projetos têm que ser sustentáveis. Algum dia, ou mais rápido possível, a consultoria tem que ir embora e a empresa tem que andar com as próprias pernas. Por isso é fundamental também pensar em consultoria como sustentável e que tem que ter capacitação, treinamento, envolvimento das pessoas da empresa para que a consultoria possa realmente deixar a empresa caminhar sozinha. Quer saber um pouquinho mais sobre consultoria organizacional? Tem esse livro aqui, Consultoria Empresarial, que foi escrito em 2013. Eu participo aqui escrevendo um capítulo desse livro. É um livro bem interessante, apesar de ser 2013, é bem recente. E ele é uma coletânea onde vários consultores de várias áreas e de várias regiões do Brasil escreveram, deixando aí, claro, seus depoimentos, suas experiências, suas vivências, técnicas e métodos que usam para fazer consultoria. Eu especificamente aqui escrevo sobre consultoria logística dentro de pequenas e microempresas. Espero que o nosso vídeo tenha colaborado com os seus conhecimentos, tenha colaborado para você entender um pouquinho mais sobre consultoria organizacional. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe, divulgue. Esse é o Confrareando.